Então, cara, o mercado em si, essa parte dos fornecedores por muito tempo, antes de... Não só eu, você tem outras pessoas também que levam informação pro mercado fora do vender máquina. E tem os caras que fazem isso enrustido, né, Sim. Paulo? Tem os caras que falam só de levam informação e no final ele fala, tá aqui, compra essa máquina porque daí eu ganho uma comissão. Então a gente sabe que isso acontece também. No final das contas, a gente vê que é um conteúdo vazio. Fala incansáveis, Judá Donai aqui, mais uma vez no podcast Play Play, o podcast que vai ajudar você, que é empresária de comunicação visual gráfica, a deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa que dependa cada vez menos de vocês. E para falar hoje sobre o fim da comunicação visual, é um tema polêmico, eu trouxe aqui meu parceiraço aqui, Paulo Haas. Fala família da comunicação visual, muito feliz de estar aqui nesse podcast aqui. Play Play, polêmico, né? Polêmico. Nós vamos puxar aqui hoje para vocês terem uma ideia quais são os nichos de mercado da comunicação visual que vão sobreviver. Cara, Paulão, só pra galera poder conhecer, cara, quem é o Paulo Haas, da onde ele veio, o que bebe, o que come, quanto tempo você tem de mercado, conta pra gente um pouquinho, resumindo a tua história aí pra galera te conhecer. Massa, sou Paulo Haas, sou especialista em decoração. Eu trabalho aí também como ajudar nesse nicho que tem a nossa origem de ajudar pessoas com o ensino de uma profissão que a gente carrega aí há muitos anos. A comunicação visual ela foi muito maltratada. Muitos anos ela foi treinada por quem vende máquina, por quem são fornecedores. Então, a comunicação visual, eu também sou da comunicação visual e eu sempre pensei em produzir. E de tanto produzir, um dia eu cansei de não ter os resultados que eu queria. E aí a gente conhece o marketing digital e a gente vê que a gente pode transformar a comunicação visual em algo totalmente escalável, que pode transformar... O negócio que está na tua veia, você consegue usar o marketing digital para levar mensagem para a galera. Transformou minha vida, mudou. Quando eu conectei o digital nele, eu cresci. Qualquer pessoa pode crescer. E aí o que a gente fez? Onde eu me achei, a gente se identificou muito porque a gente se apaixonou por marketing digital, desenvolvimento pessoal. Sim. E aí a gente começou a ensinar pessoas. Então agora não é mais fabricantes que ensinam a comunicação visual. O que foi uma certa revolução e tem dado bastante dor de cabeça, né? Muita dor de cabeça, porque esses caras não querem perder esse posto. Exatamente. É muito comum a gente ver hoje no mercado que o empresário, ele cresce na jornada dele de maturidade do negócio, acreditando que o que faz ele crescer, o que faz ele ser um grande do mercado é você ter uma máquina. Ou ter uma série de máquinas. E sabe quando a gente é criança? Já arranjou namoradinha, né? O pai pergunta pra você. Aí você cresce um pouco, e aí? Vai noivar? Né? Quando que sai o noivado? Aí depois que você noiva, você vai lá e aí? Quando que sai o casório? Você casou, é quando que vem o primeiro filho. Quando tem o primeiro filho, fala quando que vem o segundo. Aí quando você tem o segundo, fala e aí? Fechou a fábrica ou não? Então existe já meio que uma jornada da vida construída, né? Que sempre tá perguntando, pode ver. Quantos filhos você tem, Judá? Tenho 3. E aí, já fechou a fábrica? É clássico, entendeu? Mesma coisa na comunicação visual. E aí, quanto tempo você tá na comunicação visual? Pô, tô há 7 anos. E aí, já tem router? Como se ter uma router fosse um título de sucesso. Só que você vai ver o cara. Eu tenho alunos que ele tem uma router, ele tem uma plotter de 1,60, tem uma plotter de recorte, às vezes tem mais equipamento ainda, só que no final das contas, ele trabalha ele sozinho. Ele não aguenta mais a jornada de ter que ele fazer tudo na empresa. Então, cara, o mercado em si, essa parte dos fornecedores por muito tempo, antes de... Não só eu, você tem outras pessoas também que levam informação pro mercado fora do vender máquina. E tem os caras que fazem isso enrustido, né, Sim. Paulo? Tem os caras que falam só levam informação e no final ele fala, tá aqui, compra essa máquina porque daí eu ganho uma comissão. Então a gente sabe que isso acontece também. No final das contas, a gente vê que é um conteúdo vazio. Então a gente meio que ficou puto com isso, né? Não sei se pode falar palavrão aqui, mas a gente ficou puto de ver o mercado hoje sofrendo, de fato, a gente sofria. Pô, eu, de verdade, em 2013, eu tava com a Invista, tinha 15 funcionários, tava trabalhando igual um camelo na empresa, eu não conseguia ver grana. Não conseguia ver grana. Por quê? Porque, na verdade, eu tava fazendo a empresa funcionar, eu tinha que estar lá botando a mão na massa. E ninguém fazia a empresa crescer, ninguém pensava no negócio. Só que eu ficava 3 horas vendo vídeos de impressora UV, vendo vídeos de máquinas de corte, de plasma, de coisas que quando eu tiver grande, eu vou ter um galpão com tudo, o piso pintadinho, as máquinas tudo demarcado, aquelas placas indicando o setor de acabamento, não sei o que. Ficava vislumbrando o caminhão Munk.
Aí um belo dia, Paulo, essa história é engraçada. A empresa Invista era em Paranaguá, no Paraná, né? Que é litoral do Paraná. Aí eu cheguei em Curitiba e fui conhecer algumas empresas para terceirizar a impressão UV, porque teve um terceirizado que eu rodava material nele, que é a Ideia. Toda cidade tem uma Ideia Comunicação, né? E lá, a meu concorrente direto era a Ideia. E aí a Ideia, cara, ele falou assim, eu vim da feira aqui agora, isso acho que foi em julho, agosto, 2013, 2014. Foi 2014 que eu fui pra feira. Eu comprei uma UV, comprei uma Mimac, uma flatbed e não sei o que, sabe? Aquela conversa nojenta de eu tenho. Mas na época eu fiquei meio que com uma invejinha dele, porque era a minha mentalidade que eu, pra ter sucesso, eu precisava ter máquina. E aí, cara, eu peguei e subi a serra, porque você sabe, sobe a Serra da Graciosa, de Paranaguá pra Curitiba. Fui em 4 empresas que tinham impressão UV. E uma delas é a do Amintas, que é a Tecnoplast. O Amintas, ele falou uma frase pra mim que marcou muito. Ele é a empresa hoje, não sei se ainda é, mas era um dos principais homologados Subway. Eu fiquei assustado. Eu entrei na produção dele, tinha 3 andares, assim, e tinha a galera, tipo, fazendo só quadro de alumínio, soldando. Eu nunca tinha visto solda em quadro de alumínio. Tinham outros caras só usinando material, outro pessoal só montando elétrica e o pessoal fechando as embalagens da Subway. Então ele falou, Judá, eu tenho 7 fachadas do Subway. Fechou aqui, eu despacho pro cara, tá tudo pronto, feito sob encomenda. Ele olhou assim, Judá, todo mundo sonha com um caminhão Munk. Todo mundo sonha em ter o tal do caminhão Munk. Quando eu tiver o caminhão Munk, aí eu não vou mais sofrer com mão de obra, porque eu não tenho que montar andaime, fica mais fácil. Ele falou assim, Judá, a pior coisa que tem é você ter um caminhão Munk. Se você não souber que aquilo dali é uma empresa dentro da tua empresa. Que ela tem que prestar serviço para você. Eu ouvi de um outro cara que foi, acho que até o Wagner. Acho que foi o Wagner. Foi o Wagner. Wagner de Itajaí, que dá os treinamentos, que organiza as empresas. Sim. É Camargo. Wagner Camargo. O Wagner falou uma frase que eu também achei legal. Ele falou, Judá, as pessoas não entendem que o setor de almoxarifado dentro da comunicação visual, ele é uma empresa. Ele tem que dar lucro. Então a gente vai vendo todos esses pontos de vista diferentes, mas entende que agora tem alguém falando conteúdo que o cara pode só assistir o conteúdo e aplicar na empresa dele. Antigamente não. Então acho que a mensagem que a gente veio trazer hoje sobre o fim da comunicação visual é porque a gente tem um ponto de vista. Não quer dizer que a gente está certo ou está errado. Então eu queria te fazer uma pergunta. Dentro dessa mudança constante que tem no mercado, o tempo todo a gente tem um produto novo, um segmento novo, um nicho novo, todo mundo, alguém traz alguma novidade para o mercado. Como que você vê essa questão da guerra de preço, de leilão do metro quadrado? O que você acha que isso está gerando no final das contas? As pessoas podem gostar ou não. Nós somos uma vírgula, um ponto, que as pessoas vão ter que parar e refletir o que a gente está falando. Não tem como falar que a gente é irrelevante. Eu tenho mais de 2.000 alunos, e você? 3.000 alunos em 4 países agora. Então, nós trouxemos de verdade um ponto de reflexão para o mercado. Quem vai te ensinar agora não é mais fabricante. Exato. Eles treinaram há mais de 20 anos aí. E pode ver lá o canal deles, no final, revender uma máquina. Eu não estou oferecendo máquina nenhuma, você está oferecendo máquina? Não, muito pelo contrário. Eu falo ainda que assim, cara, só compre máquina se você tiver os números da tua empresa na mão. Porque senão você vai comprar máquina, porque vão falar para você que comprar máquina que é o que resolve. Eu sou o cara contra o comprar a máquina sem saber se é o momento de comprar a máquina. Eu sofri muito para ter a primeira máquina. E eu tinha aquele sonho. Cara, eu sou de uma família simples. Eu era um vendedor de salgado. Então eu via conteúdo, o cara mostrando aquelas máquinas lindas, cabeça de impressão, você tem que ter uma UV. Eu sonhava também, falava, comunicação visual não é pra mim. Eu sofri muito. E eu nunca tive sucesso nisso porque eu era engajado com esse tipo de conteúdo. O dia que eu entrei pra dentro mesmo, conheci o marketing digital, entendi, cara, o segredo é a venda. Falei, qualquer um pode ter uma empresa de comunicação visual e faturar. E qualquer um pode ter uma impressora hoje, ainda mais porque tem ainda no mercado a locação. Antigamente era tenso porque era só comprando. Sim. Né? Você tinha que se meter num financiamento, não era tão simples, dependendo das taxas de juros, não é tão simples o próprio fabricante financiar para você, então você tem que se meter no empréstimo, paga 2 máquinas. Infelizmente a gente cai na comunicação visual sem saber fazer muita gestão, né? Então a gente se mete nas loucuras e paga 2 máquinas em uma. Sim. Mas hoje é até fácil comprar uma máquina, ou até mesmo tem máquina a partir de 32 mil reais no mercado, né? Falando máquina, tipo, teoricamente nova ali, vendida pelo fabricante. E tem locação que você vai pagar a partir de R$1.300. Só que eu daria um pause hoje nessa questão de comprar e alugar. Porque nos últimos meses eu comecei a refletir e olhar números dos meus clientes. E olhando a capacidade produtiva do Brasil... Quando você fala cliente, você tem 2.000 alunos, mas você também visitou uma porrada de empresa já, né? Sim. Aí a gente vai falar daqui a pouco sobre isso aí quando a gente for entrar nos nichos. Mas quando eu olhei para esses 2.000 alunos e vi a capacidade produtiva deles, e quando eu falo com eles, eles acham que o próximo passo é comprar uma máquina. E eu fiz uma conta simples, cara, tem uma máquina aí, ela produz quantos metros por hora? Hoje a máquina mais lenta
Produz 7, 8 metros 7, hora. 8 metros. Com qualidade hoje. Uhum. Cara, se isso rodar 24 horas, quantos metros quadrados dá por dia? Dá quase 2.000 metros. 120 metros. 200 metros, né? Dá 3.600 metros mês. Se for colocar. Cara, se o cara vender 3.600 metros mês, com valor agregado, cara, porque essas máquinas foram feitas para rodar 24 horas. O cara tem que entender isso. Uma máquina... Dá menos manutenção, né? Se ela roda 24 horas. O custo-benefício é muito menor. Uma máquina... Custa mais barato colocar um segundo turno do que tu montar mais estrutura. Exato. Esse é o caminho. É a jornada. Então, se as empresas ocupassem a hora produtiva que ela pode realmente estar produzindo, elas não teriam problema e nem sonho de comprar a segunda máquina. E quando precisasse comprar, o dinheiro estava à vista no caixa. Porque uma máquina produzindo 3.600 metros por mês. Estou falando da máquina mais simples, mais lerda, vamos falar hoje assim, né? Tipo, menos produtiva. Lerda não, né? Menos produtiva. Cara, tem máquina hoje a R$250 mil que imprime 200 metros hora em alta resolução, irmão. Lá na tá TK... muito barato, pelo amor de Deus. Tá mesmo, porque hoje lá na TK a gente, em 2020, tinha recém comprado uma Grand Speed, 140 metros quadrados hora. Olha só que loucura. 140 metros quadrados hora, 3 turnos, porradaria. Uma máquina dessa, se tu vender pra ela, tu tá milionário. Se tu gerar no comercial a demanda necessária para rodar 24 horas, vamos tirar 4 horas, para rodar 20 horas que seja. Por isso que eu falei, eu preciso agora gerar um outro tipo de conteúdo, porque máquina já tem no mercado. Ninguém tem dúvida. Uma máquina dessa, cara, é uma indústria absurda. Se o cara saber vender isso... Mas o que acontece? O fabricante te fala que você tem que comprar uma máquina dessa. 10 empresas compram. Só que eles não sabem vender. Aí eles começam a ver essas máquinas ociosas. O que eles começam a fazer? Leiloar preço. Cada vez vender mais barato, porque ele tem máquina ociosa. Não sabe vender, não sabe montar time comercial, não sabe fazer marketing digital. Não sabe precificar. E aí ele começa só a vender barato. O que aconteceu comigo, Paulo? Dentro da Invista, na época... Eu não sabia precificar. Hoje na Insight é muito mais tranquilo, porque tendo o conhecimento necessário, eu falo, você não é meu cliente, eu não vou vender para você porque eu gosto de ganhar dinheiro. Não gosto de trabalhar só porque eu acho legal trabalhar. A gente precisa do recurso financeiro, do lucro, para poder construir, aumentar aquele negócio ou construir um outro negócio, ou dar uma qualidade melhor de vida para nossa família, etc. Então, uma coisa que pegou muito para mim na época, que como eu não sabia precificar, eu me colocava num cenário onde o meu método de precificação era quanto que o cara tá te cobrando? Tanto, cara, eu consigo cobrir para você. E eu fechava, porque eu falava, se o cara tá cobrando esse preço, então ele já tá ganhando dinheiro. Eu posso tirar um pouquinho, vou ganhar um pouco menos, mas é melhor um passarinho, né, na mão do que 2 voando. É aquele que a gente cresce com essa crença e se submete a cobrar mais barato, a prostituir o mercado. Eu prostituía o mercado. Eu era o cara que simplesmente fazia leilão de preço. Porque às vezes o cara não fechava comigo quando eu falava isso. Ele pegava e levava lá pro cara. E o cara baixava mais um pouco. E, enfim, virava essa loucura. Então, por quê? Porque eu não entendia qual era o meu papel nas vendas, entendeu? É exatamente o que você falou. Eu não entendia qual era o meu papel nas vendas, que é a venda. Eu não vendia o suficiente. Minha máquina rodava 3 horas por dia. Um dia ou outro, pegava uma demanda maior, rodava ali 6 horas. Desconto é o imposto que o empresário paga por não ter uma oferta de valor. Não sabe vender? Boa essa, ó. Desconto. Fala de novo, então. Desconto é o imposto que o empresário paga por não ter uma oferta de valor. E o que seria uma oferta de valor? Dá um exemplo até mesmo daquilo que é teu... Vou te falar do meu nicho, que aí fica muito fácil. Isso. Aí a gente nada de braçada. Tu pega a impressão digital, que é a mesma impressão que você faz aí, o adesivo vinil, imprime 1 metro. Em vez de você vender a R$30 um metro quadrado, tu adiciona uma moldura nisso. Faz essa impressão digital virar um quadro. Eu vendo por quanto um metro quadrado? Hoje, em média... Você saiu do metro quadrado da placa com adesivo impresso para um produto. Transformei impressão em produto quadro, decoração de tem alto valor agregado. Aí a gente começa a partir de R$1.500 metro quadrado. O mesmo adesivo que eu ia vender a R$30. E quanto que eu gasto para transformar isso num quadro? Em média, R$120, R$150 metro quadrado. Contando já moldura, contando tudo. Olha que absurdo. Porque aí é valor agregado de verdade. É você... E quem compra um quadro não é um cara da guerra de preço. Não. Dificilmente você vai ver um cara pegando um quadro que ele achou a imagem, o layout, o desenho, o modelo na tua loja e vai falar,
vou sair de loja em loja. Ó, quanto você cobra para me fazer um desse? Quanto você cobra para me fazer um desse? Esse cara valoriza o tempo dele. Só que aí fala, então muito fácil, só pegar o adesivo, transformar em quadro assim, ó, fiquei rico, vendi. Não, aí você tem que, como você treinou todos esses anos como produzir, agora você tem que treinar como vender, que esse é o nosso trabalho, transformar esses caras de produção em caras que realmente vendem. Então aí o que você tem que fazer? E eu vou falar. Esse cliente não vai comprar numa empresa de comunicação visual. Não vai. A não ser que você tenha uma parada que você sempre falou muito forte, que é o showroom. Isso já não é mais uma empresa de comunicação visual. Que é uma coisa que você sempre puxou. Eu sempre ouvi você falando sobre isso, né? A importância de você ter o showroom. Hoje a empresa, a maior parte dela é produção e para vender... As empresas, em média, têm 300 a 400 metros quadrados. Área de venda, nem 5, 10, 20 metros preparado. Tem lá o cantinho e tem ele o cantinho que o comercial atende, né? E coloca lá as peças que dão defeito, que não servem, que não deu para entregar para o cliente com exposição, cara. Muito real, né, cara? Monta o mostruário da empresa. Cara. Eu já fiz isso, né? Então eu tô rindo porque eu sempre fui esse cara. Sempre fui o cara que, pô, deu errado, bota na prateleira da recepção o material que deu errado que vira mostruário, né? Cara, por que a comunicação faz isso? Porque ela foi treinada por empresas que vendem máquina. Que não vende a comunicação visual. Porque o cara que vende máquina, cara, ele vende o sonho que você tem que produzir mais. Ele nunca vai poder falar que você tem que prestar conta em gestão, apresentação, porque quando você começar contratação. Quando tu começa a analisar isso, tu fala, cara, acho que eu não vou precisar ter máquina não, eu posso terceirizar. Tem modelos de negócios muito sustentáveis que você não precisa ter nem equipamento. Eu acho que no futuro vamos ter menos máquinas produzindo, só que com maior produção. Eu vou citar aqui um case que teve em Goiânia. 20 empresas de comunicação visual venderam suas máquinas, colocaram num galpão, compraram uma máquina de alta produção, uma Durst. E esses caras estão produzindo todos eles nesse birô, com 2 funcionários. Uma máquina dessa tem 1.000 metros quadrados de produção hora. Então todo mundo produz lá, paga só custo. Consegue comprar o material com valor mais baixo. Os caras viram um birô profissional. Sim. Cara, por que Curitiba? Por que São Paulo não tem esse modelo? Então os donos de máquinas, vocês podem ter certeza, eles vão me odiar, vão odiar o Judá. Sim. Porque a gente quer trazer o novo pro mercado. E eu não me importo. Só que... Vamos ser bem sinceros, é só perguntar, você tem uma empresa de comunicação visual hoje? Hoje não mais. Eu também não tenho. Eu tive até um mês atrás, quando eu vi, cara... eu posso contribuir muito mais, levando novas ideias. E foi muito louco, porque eu fiz o mesmo movimento. Eu tava lá montando um galpão com 570 metros quadrados, fazendo tudo do jeitinho que eu queria, o vidrinho, o piso pintadinho, tava fazendo tudo de vidro em cima, ia montar uma baita de uma estrutura. O dia que caiu uma ficha, foi até em alguma das conversas que a gente teve, né? A gente falou, cara, nós estamos fazendo o que a gente não acredita. Que é construir um negócio físico do zero para produzir tudo e vender de tudo para todo mundo. Eu gastei quase R$1 milhão para montar uma estrutura dessa. Que era o meu sonho. Ainda eu tinha essas coisas. Eu tenho que ter máquina, eu tenho que ter produção, tenho que ter um show. E eu montei um negócio lindo, maravilhoso. Quem foi lá se encantou. Só que quando eu fiz tudo aquilo, eu falei, cara, eu tô preso agora em Marília e meus alunos não podem vir aqui. Eu posso contribuir muito mais sendo professor. Nossa. E assim, eu jogar um sonho que desde criança, desde 12 anos eu sonhava com máquina. Eu colocar tudo isso no lixo para falar eu posso fazer mais, foi uma guerra muito grande aqui dentro, mas primeiro você cresce aqui dentro mesmo. Sim. Então muitas pessoas criticaram, os caras que vêm de máquina me criticaram. Só que tem um porém, isso aqui vai dar fruto agora, né? Eles criticam enquanto a gente está em movimento. A partir de agora, Judá, eu vou rodar esse Brasilzão. Eu vou para todas as capitais e vou fazer um movimento. Não compre máquina. Não alugue máquina. Cara, não quer dizer que comprar máquina seja um péssimo negócio. Porque tem muita máquina parada, né, cara? Muita máquina. Posso falar números? Eu peguei... manda bala. Eu peguei os meus clientes, alguns, e conversei. Falei, cara, qual máquina que você tem e qual a cabeça? A gente fez conta. Ó, sua máquina dá para produzir isso, você produz isso. No Brasil tem 76% de capacidade produtiva ociosa. Ou seja, se a minha máquina ela me permite imprimir 1.000 metros quadrados mês, eu estou imprimindo 240. Olha que absurdo. E aí, todo dia, conteúdo, você tem que comprar máquina. Máquina, eu acho que não. Eu acho que não está faltando máquina nesse país. Está faltando pessoas que te ensinam a vender, que te ensinam a fazer gestão. Até se posicionar. Eu acho que esse é o difícil, né? Porque
vou falar assim, né? Eu tô aqui com a Insight, a gente está lançando a franquia da Insight, tem um modelo de negócio, vai ter máquina, né? Vai ter máquina, vai ter produção, tem equipe trabalhando hoje nessas unidades que estão em preparação. Só que uma coisa é real, eu não sou o cara, como gestor ali da franqueadora da Insight, eu não sou o cara junto com os meus sócios que eu vou falar assim, vamos comprar a segunda máquina, vamos comprar a terceira máquina. Não, a gente vai olhar dados. Vai olhar os números, porque a empresa ela gera dados todo santo dia. Você está montando orçamento todo dia. Você está abrindo ordem de serviço todo dia. Você está comprando material todo dia. Isso daí está girando a tua empresa. Você tem a obrigação de olhar para isso para tomar uma decisão. Então, se eu estou tendo hoje um volume maior de pessoas solicitando produtos de impressão digital, opa, não é que eu tenho que comprar uma máquina. Quer dizer que eu posso aumentar a capacidade, usar mais a demanda ociosa. Porque se você hoje, vamos falar assim, trabalha com ACM, né? Pô, se você já está sofrendo para conseguir mão de obra, para atender a demanda atual, se você jogar mais gente para dentro, se você não for especializado nisso, você vai estar gerando um monte de retrabalho. Você vai estar comprando material mais caro que o teu concorrente, tua margem vai estar menor. Vai ter menos lucro, simples assim. Então, hoje a gente vê, e é o que a gente vai trazer hoje, pelo menos 7 nichos que a gente acredita que vão sobreviver com esse novo momento da comunicação visual. Então, a gente não acredita que é o fim da comunicação visual, mas a gente do método tradicional, onde o que você tem que fazer para crescer é comprar máquina, a gente não acredita mais tanto nisso. É o fim da comunicação visual que faz tudo. O cara não especializa em nada, inclusive não especializa em venda. Que ele faz de tudo para todo mundo. Sim. Desde que eu comecei, Paulo, eu venho trazendo isso porque eu sempre me posicionei mais no nicho de sinalização industrial. Por entender, assim, tipo, foi um negócio que acabou acontecendo em 2012. 2012 não, 2010, rolou um acidente de uma explosão de um navio chamado navio Vicunha, no terminal da Cataline, em Paranaguá. Passou no Fantástico, foi uma das catástrofes mais cabulosas, assim, tipo uma multa multimilionária, bilionária talvez, sei lá, para o pessoal da Cataline na época, uma empresa de armazenagem de granel líquido. Na época, a empresa do meu pai, que é Espaço Aberto e Publicidade, fez toda a repaginação da comunicação de segurança dessa empresa, desse terminal. E eles são, tipo, gigantes, assim. O que aconteceu? O meu irmão estava fazendo faculdade na Federal, ele fez um TCC, que foi sobre projeto sistêmico de comunicação de segurança. E ali, a minha família acabou criando uma autoridade dentro da cidade como empresa focada em sinalização industrial. Então, assim, eu quero comprar placa de sinalização de emergência, que é a placa que acende à noite, fotoluminescente, que tem laudo lá de 30 horas. Não, isso aí é lá no Espaço Aberto. Uau, legal. Então foi um nicho, sabe? Sim. Então quando eu abri a Insight, anos depois, quando, né, enfim, meus pais se separaram, eu fui morar com a minha mãe, depois voltei, fui morar sozinho, casei, virei gente grande e eu fui abrir a Insight. Quando eu abri a Insight, eu me posicionei como uma empresa de comunicação corporativa. Não era só sinalização industrial, era o quê? Eu faço a sinalização industrial, mas como eu tô lá dentro, para eu fazer fachada, para eu fazer totem, para eu fazer mobile, por exemplo, tipo o Novembro Azul, sabe? Daí a gente fazia todos os móveis, todo o endomarketing da empresa. Então eu me posicionei como comunicação corporativa. Quando eu comecei a fazer conteúdo, eu fui me trazendo isso pra galera. Você não precisa vender de tudo para todo mundo. É mais fácil agregar valor, cobrar mais caro. Literalmente, agregar valor, a pessoa acha que é assim, ó. Eu tô vendendo um banner, né? Aqui, ó, um banner desse aqui, por exemplo. Eu tô vendendo aqui a R$200. Agregar valor é porque uma fachada de ACM desse tamanho vou vender por 3 mil. Então eu estou vendendo valor agregado. Você é um cara que pode falar fortemente. Valor agregado é você cobrar literalmente um valor maior do que o mercado trabalha. É bem simples isso. É você trabalhar o mesmo material, o mesmo processo de fabricação e cobrar um valor acima do mercado porque você agregou. Como conseguir valor agregado hoje? Não consegue com nenhum método de produção. É agregando serviço. Quando você experiência, mão de obra, é o maior fator de agregar valor hoje a qualquer produto. Por exemplo, o quadro, papel de parede. O papel de parede também é um produto que tive muito sucesso. É onde eu acho que eu tenho maior força hoje. Uhum. Por que eu ensino as pessoas a vender papel de parede, que é o mesmo adesivo que ele venderia R$30? Que plotaria um carro ou colocar numa vitrine, por exemplo. Só que de vez a 30 a R$119, porque ele vende instalado. Então você resolve um problema do seu cliente. E você está ganhando R$80 para instalar. Não tem mão de obra com esse lucro.
na comunicação visual. Então, a decoração... O mercado meio que não permite muito você trabalhar isso. Alguns nichos, sim. A gente sabe que algumas empresas se posicionaram, construíram uma autoridade no mercado e conseguem cobrar um valor, esse valor agregado. Mas é porque elas já entenderam o jogo do que a gente está falando aqui, nós estamos né? falando isso para qualquer um que quer começar. Exato. O cara quer começar agora e não sabe agregar valor porque ele não tem nada, ele não tem uma marca, ele não tem uma grande máquina, agrega valor. Porque naquela sua região você vai se tornar referência, só você vai ter aquela qualidade e capacidade produtiva. Mas eu tô falando isso pro cara que não precisa ter nem máquina. Sim. O cara não precisa ter nem nome, ele só agrega valor, ele começa a servir melhor. Ele terceiriza a impressão. Eu hoje, quando que eu compraria uma máquina? Voltando aí pra gente concluir esse assunto e ir pra frente. Eu compraria uma máquina depois que eu terceirizasse esse processo todo. Depois que terceirizando, eu estaria gastando muito mais do que produzindo. Se eu tivesse uma máquina e ela não desse conta, eu terceirizaria a demanda de uma segunda máquina. Quando ela tivesse maior, porque pode ser uma demanda reprimida, daqui a pouco, 1 mês, 2 meses, pode parar e tu vai ficar com uma máquina lá para pagar 3 anos. Então, Investimento parado. Só para aterrizar. Então, hoje você vê assim, teu posicionamento é que tipo assim, se o cara, eu não preciso ter máquina para começar, eu também concordo com isso, e tu acredita que o cara não precisa necessariamente, só porque ele já ocupou a capacidade produtiva da primeira máquina, ele já pegar, agora eu vou comprar a segunda. Não, eu terceirizaria, faria, porque sempre vai ter perto de você alguém com uma máquina maior e melhor. E parada. Porque esse cara que compra, não é um negócio também ruim comprar máquina, desde que você entenda que esse é seu business. Porque se você comprar uma máquina de alta produção, especializar em comprar matéria-prima à vista e vender barato, você não está apostando no mercado. Tu está sendo um birô profissional. Birô profissional, para mim, nunca vai morrer. O cara que se profissionaliza e atende bem esse mercado. Então agora você entrou bem na parada. Nós estamos falando do quê? A gente listou aqui, pessoal, você que está nos assistindo, você pode deixar o like se está fazendo sentido para você o conteúdo que a gente está trazendo aqui. Deixa um like, se inscreve no canal da AFACOM. E a gente vai falar agora sobre alguns nichos de mercado que a gente acredita realmente que vão sobreviver dentro da comunicação visual, certo? Sim. O primeiro que a gente acabou puxando aqui... Antes disso, deixa eu falar como que eu enxerguei isso 2 anos atrás. Foi onde surgiu tudo. 2 anos atrás, eu tinha empresa de comunicação visual, e se faz tudo, fazia algum serviço sempre. Nunca tive sucesso, de verdade. Não preciso querer mostrar para vocês que eu sou um expert de comunicação visual, que eu nunca tive isso. Porque não tem como, com o pensamento desprendido que nós temos, você alcançar grande sucesso fazendo mais do mesmo. Exato. Eu sempre procurava fazer coisas diferentes. E para mim, fazer coisa diferente de comprar uma máquina, eu não consegui comprar uma grande máquina. Não tenho problema nenhum falar isso. Porque eu nunca fui investidor, eu sou apenas um vendedor de salgado. O que me salvou foi o marketing digital, porque ali eu comecei a ver novas formas de ver para esse negócio e comecei a ver como potencializar a venda de ensino, vender em escala. E depois falei, não, muito mais, agora eu posso ensinar pessoas a fazer isso que eu estou fazendo. Então, ponto. Quando eu tinha essa empresa de comunicação visual, eu fiquei testando muitas coisas. Para ver o que ia dar dinheiro. Eu já joguei negócios no lixo, dando dinheiro, mas só dava salário. Trabalhando para ganhar salário. Trabalha como muitas empresas de comunicação visual. Quando o cara, eu faturo 100 pila. Mas quando ele vai ver o final do mês, o quanto sobra para ele, tá sobrando um salário de um gestor ou de um gerente. Poucos caras ganham como se fosse um investidor. Porque ele é um investidor da empresa, ele põe máquina, põe prédio. Sim. Ele deixa de viver coisas na vida do cara, pro cara comprar uma máquina. O valor de uma máquina, ele tava andando de BMW. Mas ele tá lá andando na máquina. O cara tá de golzinho. Porque ele tem um sonho que plantaram nele. E eu saí rodando esse... E é tenso isso, né, cara? Porque eu fiquei puto esses tempos atrás. Eu vou falar porque eu fiquei puto, porque eu fiquei mesmo. Porque eu fiz até um vídeo falando sobre isso. De um influencer fazendo um vídeo comendo na frente da... Sabe assim, comendo uma marmita na frente da impressora, como se aquilo ali fosse normal. Eu não acho que não tem que viver esse período. Eu imprimi, eu já dormi na frente da máquina. Mas é porque eu não sabia de gestão. Eu não sabia sobre vendas, eu não sabia sobre marketing. Aí hoje a gente está aqui trazendo um conteúdo de marketing que eu falo, cara, o meu evento chama Despedida do Empresário que Faz Tudo. Eu acho que você, empresária, você não tem que fazer de tudo na tua empresa. Você tem que delegar o máximo que você puder, você tem que criar processos, mesmo que os mais simples. Mas, ajudar, mas eu sou o único que sabe imprimir. Cara, imprimir, apertar botão, é totalmente processualizável. É um negócio que você vai ensinar, vai pegar uma pessoa sem experiência, mas se for uma pessoa que ela é cuidadosa, ela vai tocar uma máquina para você. E daí um cara desse, porque ele quer vender máquina no final de tudo, ele vai lá e faz um vídeo. Não sei o que, comendo uma marmita. Eu fiquei indignado com aquilo, Paulo.
Eu falei, cara, parece que mostra que aquilo ali é o normal, e não é. Porque quando o cara decidiu empreender, pô, você decidiu ter uma empresa para ter uma liberdade de tempo, para ter uma liberdade de poder viajar, de tirar umas férias. E se o cara hoje é a única pessoa que imprime, quando você é insubstituível, você se torna impromovível. Então, se ninguém consegue me substituir na empresa, eu vou ser o funcionário da minha própria empresa. E isso sempre me incomodou, porque por muito tempo eu fui o cara que não fiquei em casa. Um conteúdo desse, ele é bem popular e as pessoas se identificam, porque essa é a realidade da É uma comunicação. fase, eu também passei essa fase. Você deve ter ficado na frente da máquina comendo um rango ali, porque tinha que acompanhar uma impressão e só tinha você. E esse cara, ele faz isso porque é o jeito que ele enxerga, porque é o jeito que ele está até hoje. E assim, é disruptiva a ideia que a gente quer trazer, porque a gente não é de comunicação visual. Esse que é o mais doido, né? Nós somos chamados para o ensino. A gente tem uma pegada maior de marketing digital. Comunicação visual é a nossa origem, não é o nosso destino. Exato, exatamente. É para onde a gente está, é de onde a gente saiu. A gente está indo para o ensino. E assim, eu pretendo, num curto espaço, tá falando muito mais de como vender, de como produzir. Ainda eu falo de como produzir porque é necessário. Porque, querendo ou não, as pessoas também precisam aprender a produzir em alguns nichos, que elas não sabem, como eu trouxe papel de parede, trouxe quadros. Mas eu quero, num curto espaço, vencer isso aí e falar, cara, agora, quem aprendeu, aprendeu. Os cursos estão aí, você pode fazer. A partir de agora, só fala de como vender. Um dia eu vi uma frase assim que me chocou, e naquele dia eu mudei minha empresa, que até um idiota pinta um quadro. Gênio é quem vende. Cara, vender é o que muda o jogo da tua empresa. Se você acordar o dia pensando em vender, porque quando tu vende bem vendido, também não é vender a qualquer preço. O dinheiro entra no caixa, com valor agregado. Cara, produzir é a coisa mais fácil, porque tu pode até terceirizar quando tu vende bem. Pode. O teu concorrente, ele vai produzir para você e vai ficar muito feliz porque tu vai suprir a hora a máquina Você vai entregar, dele. exatamente. Você vai entregar o serviço mastigadinho porque você fez a parte que ele não tá dando conta de fazer porque ele tá produzindo. Hoje eu mudei minha operação de Marília, eu vou montar uma loja provavelmente aqui em Camboriú e em Alphaville. Ah, mas você vai abandonar a produção? Vou. Só que não vou deixar de produzir. Porque os maiores fabricantes do Brasil e até meus melhores alunos vão produzir para mim. Cara, eu não tenho problema de pagar R$300 para ele fazer um quadro para mim, que eu estou vendendo a R$1.500 o metro quadrado. E esse é o valor hoje terceirizado. Eu consigo terceirizar um quadro que eu vendo a R$1.500 de R$300 a R$400. Se eu produzisse, ele me custaria 160, 150. Tu tá pagando o dobro. Cara, mas tu põe despesa fixa. Tu coloca funcionário, tu coloca Depreciação de equipamento. depreciação e tu coloca a tua qualidade de vida. É um novo posicionamento, né? Eu acho que não quer dizer que você precise deixar a tua empresa de comunicação visual de lado. Mas você pode olhar para ela de uma forma diferente. Você tem que entender que são jogos diferentes. Qual jogo você quer jogar? Você quer ser um especialista em venda? Ou tu quer ser um grande birô produtivo? Dá para jogar os dois jogos. Eu só não na mesma empresa. Eu acredito em empresas de comunicação visual que produzem, sim, sempre vão existir. E cada vez elas estão ficando maiores. Tem grandes empresas aí com parques fabris grandes, com máquinas incríveis, e os caras são muito competentes. Mas tu olha para esses caras, qual é o diferencial deles? Não é produção. Vai lá e vê se esse cara não tem uma grande empresa comercial dentro da sua empresa. O que você está querendo dizer, entendi. É tipo assim, ó, dentro de uma empresa grande, eu vou estar tratando o meu comercial como um setor monstruoso É uma que outra empresa. usa aquela minha indústria que eu tenho. Que é muito mais importante do que a produção. Porque um cara que tem máquina... A empresa não quebra, a empresa não quebra por ficar com máquina ociosa, mas a empresa quebra porque não vende. Sim. E não vende da forma correta, porque se você nem cobrar o preço certo, você já queima a largada, já perde dinheiro na saída. Dá para existir empresa só que vende sem máquina. Não dá para existir máquina com máquina sem venda. Entende? Exatamente. Então qual que é o principal? Venda. É, E eu muda vim. tudo. E não adianta, cara. Eu vim da venda e eu vou falar pra você assim: depois de, cara, querendo ou não, toda hora você tá trocando ideia com o empresário, você tem um grupo de aluno tal, faz mentoria. E uma coisa que sempre pegou muito pra mim assim: eles não olham pro comercial. São duas coisas que eu também não olhava. E nem hoje, para apresentação. Não. Nem pro Comercial, cliente. quando eu falo, cara, eu falo o comercial, Quantas a venda, o empresas marketing, de comunicação visual têm um Instagram correto? tudo. Não tem, né? Não tem. Tem o Google Meu Negócio correto? Não tem. Não anuncia no Google. Não anuncia Não no tem uma Facebook. ferramenta de CRM. Então Não é legal, né? tem Porque um se gestor você... de tráfego. E se você quiser hoje organizar o comercial da empresa, é só você começar a pensar no que a gente está falando aqui.
você melhorar a tua apresentação, né? Você montar realmente um PDF de apresentação, um catálogo físico, um mostruário físico para levar para o teu cliente. Antigamente, Judá, você comprava uma máquina top, uma UV, chegava na tua cidade, era a primeira máquina. Você não precisava entender nada de venda, porque era a primeira máquina, todo Só mundo ia você comprar tinha. lá. Só você tinha. Então, quem tinha investimento estava na frente. Hoje, máquina tem em todo lugar. Ter máquina é só mais uma. Não é mais diferencial produtivo. Então, você é obrigado a aprender a vender para sobreviver. Para agregar valor. Para agregar valor. Senão é só mais uma máquina e máquina não vale nada. Daí você começa a rodar para terceirizado para pagar as contas. Paulão, vamos lá. Aí quando eu... Vamos lá. Concluindo aqui. Quando eu saí, então, da empresa de comunicação visual e fui buscar coisas novas, eu fui vender ferramenta para comunicação visual. A XFAC. Cara, eu fiquei 6 meses fazendo isso e isso mudou a minha vida. Eu saí visitando mais de 500 empresas no estado de São Paulo. Todo dia eu batia 10, 15 empresas. Chegava na cidade e visitava. E foi onde eu mapeei o segmento de comunicação visual. E aí eu descobri uma coisa muito interessante. Porque visitando todas as empresas, nenhuma empresa de comunicação visual tradicional tinha dinheiro para comprar as ferramentas. Os caras gostavam, os caras falavam, cara, eu queria tanto ter esse estilete aí de lâmina 30 graus, que faz um acabamento melhor, muito bom, mas hoje eu não tenho condição de comprar. Os caras não tinham condição de comprar um estilete. Os caras vinham a bainha de ferramenta ali que você fala, cara, que pena que você pegou num dia ruim. Eu queria uma outra oportunidade para comprar. Olha a situação que os caras estavam. Cara, a grande maioria das empresas de comunicação visual. E quem eram os caras que compravam de mim? E assim que eu chegava, os caras, cara, ainda bem que você veio, eu só compro na feira. E eu vendia muito. Assim, deu para fazer um salário bem legal. Eu nessas empresas de comunicação visual. Eu percebi alguns nichos que a gente vai citar aqui, a gente até conversou. Então, eu percebi que quando eu chegava nessas empresas de comunicação visual, os caras que estavam voando, o primeiro de todos que mais faturava eram os caras que eram indústria metalúrgica. Por que indústria metalúrgica? O cara que fazia fachada não comprava estilete. O cara estava enrolado, o cara estava subindo na escada, o cara estava naquela correria doida da vida dele. Mas dentro dessas cidades, cada cidade, por exemplo, eu visitei mesmo em Ribeirão Preto uma indústria lá, cara, que você não conseguia, tinha que marcar horário para falar com os caras de produção. Por quê? Quem comprava já não era mais almoxerifado, era engenheiro, que ele tinha que dar uma olhada para ver o que ia mudar o processo produtivo do cara. Então o cara tinha uma linha de produção com design técnico, com os projetistas e Outro engenheiro, jogo, né? outro jogo. Produção, sério, o cara não faz fachada, o cara é uma indústria. Então esses caras, assim, eram os caras que eu mais admirei. Falei, se eu fosse ter uma empresa hoje, eu queria ter uma empresa desse porte. Só que aí falei, aí o investimento é outro nível. Outro nicho que eu vi muito, aí depois eu deixo pra você falar outros, né? Que eu vou te falar os 3 que mais me chamou a atenção, foi decoração. Mais de 500 empresas que você visitou, você mapeou 3 principais nichos assim que você viu que os caras estavam bem. Muito bem, isso. Financeiramente mesmo. Tipo, financeiramente, o cara tinha dinheiro. Vou falar o do dono da básico. empresa não fazia tudo mais. E o cara tinha dinheiro pra comprar o que eu vendia. Cara, os caras de comunicação visual foi raro que eu vendi, você acredita nisso? Os caras não tinham dinheiro. Acredito porque eu já fui esse cara, né? Então... Você chegava lá, o cara... Chegasse alguém pra me vender um negócio da XFAC, eu ia falar, mano, hoje não, eu tô comprando aqui no material de construção, que ele passa no cartão de crédito, E parcela ele pra dava mim. aquela desculpa assim, eu não vou comprar porque os funcionários perdem tudo. Eu dou pra ele, eles jogam fora. Eu falo, cara, má gestão total, né? Não tem nada a ver, né? E aí, decoração era um nicho que os caras também estavam muito bem. Eu visitei empresas que faziam papel de parede, eu vi cara com 12 máquinas rodando 24 horas. O cara tinha máquina, não é porque ele era comprador de máquina, não. É que para atender a demanda dele precisava de muito. Então, esses caras estavam muito bem. Aí eu conheci, foi ali que eu tive os primeiros contatos com os caras que faziam quadro. Cara de quadro, eu conheci caras faturando $500 mil numa estrutura de 4, 5 pessoas. Negócio assim, absurdo, totalmente fora da curva. E valor agregado, o cara viajando. Aí, e o dono? Viajando para a Europa, o cara tendo uma vida de qualidade. O cara tá indo visitar os museus de obras. O cara tava em outra qualidade de vida. Então, esses foram os principais nichos que eu encontrei nesse momento. E envelopamento automotivo. Esses caras me compravam muito ferramenta também. Mas não era as empresas de comunicação visual. Os caras de comunicação visual faz carro naquela loucura. Os caras de envelopamento automotivo que tinham sucesso são os caras que especializavam. O cara tinha um showroom legal, o cara na cidade era uma oportunidade mesmo. Ele mostrava que ele era especialista em envelopamento, só fazia isso. Só o fato dele mostrar, tipo, eu lembro muito da minha jornada, Paulo, quando a gente conversa assim,
assim, tipo, o meu mercado, eu trabalhava da seguinte forma, o cara, tem uma imobiliária, quero fazer a plotagem do meu carro. A gente colocava login na porta, telefone atrás, site perfurado, tal, uma loguinha no capô, qualquer coisa. E aquilo dali a gente fazia em qualquer lugar, né? Às vezes tinha poeira embaixo, a gente levanta adesivo, passa água, tira sujeira e tal. Cara, quando eu fui conhecer, em 2016, 2015, que eu fui conhecer o nicho de envelopamento, o cara tem uma estufa, o cara tem uma iluminação de 4, 5 ângulos diferentes no veículo, ele tem ferramenta, eu falei, cara... E mão de obra especializada. A curva de aprendizado do envelopamento é mais de um ano. Não, o cara tira a peça do carro. Eu falei, eu nunca tirei uma maçaneta pra fazer. Eu botava a maçaneta e refilava por fora, assim. Esses caras bons não estão sem serviço. Na cidade deles dominam. Só que é um segmento pequeno. Porque cada vez não mais... é uma cultura igual nos Estados Unidos, assim, né? De envelopamento. Diminui o envelopamento automotivo ano a ano. E aumenta o decorativo. Então, o que está acontecendo? Esses caras de envelopamento estão saindo, agregando valor, fazendo parede e móveis. Móveis com adesivo fica muito lindo. O cara faz um guarda-roupa, transforma a cor, um armário. Acho que num futuro muito próximo, eu já tenho clientes que já atendem essa demanda. Tem arquitetos desenhando móveis brancos. O cara tá comprando móveis brancos, que é mais barato. E mudando a cor sempre, com adesivo. Que massa. Então, esses 3 nichos foi a indústria metalúrgica, que é a galera que também faz fachada, faz revestimento, faz cobertura. Sim. Só que faz isso num player mais profissional. É o business dele, é o negócio deles. Virou uma indústria metalúrgica. Se for empresa de comunicação visual, tá fora. Entendi. Se vier o comércio lá para comprar a plaquinha de 5x1, não é comigo. Vai lá comprar da comunicação visual. Nicho de decoração, papel de parede, quadro e a parte de envelopamento. Foram 3 nichos assim que você acredita que, pelo que você viu e até o que você vive hoje, porque você tá dentro desse nicho de decoração, por exemplo, você vê que ali são nichos que vão sobreviver depois dessa nova onda que a gente está vivendo. Ou o cara nicha, de alguma forma. Por que nichar? É você falar assim, eu sou especialista nisso. Então, quando o cara passa assim, cara, eu preciso de tal coisa, não vai vir outro nome na cabeça do cara, a não ser você só faz aquilo. Outro nicho que a gente viu, que foi também uma especialização, porque não pode ser qualquer um que vai atender, que é na comunicação visual, é a parte de cenografia, a parte de eventos. Você criar os ambientes, até na própria pandemia, quem estava posicionado na cenografia não estava fazendo feira, mas estava fazendo o quê? As live show. Sim. Então, criava toda a cenografia. Sim. E eu vou te falar, eu fiz recentemente um podcast com o Marcelo Germano, do Empresa Autogerenciável, que já foi um dos meus mentores, né? Durante um período quando eu estava estudando gestão, que hoje eu não estudo mais a gestão, esse negócio já passou, agora eu estou estudando as pessoas mesmo. Sim. E aí, eu fiz um podcast com ele. E eu conversando com ele, eu falei, cara, por que você não tem uma... Sabe como que eu me conectei com ele? Eu fiz network porque eu ofereci para ele cenografia. Eu falei, cara, você dá aula para outros empresários, você está fazendo um evento desse online com uma cortina dessa de fundo. Você não tem um ambiente, um cenário de uma empresa para conversar, para comunicar com o teu cliente. Ele falou, cara, me fala mais sobre isso. Então eu me conectei com o Marcelo Germano na época, através da cenografia. Por quê? É comunicação visual? É. Só que daí o que acontece? A TK, que era na época a empresa que eu estava como sócio, era uma empresa que é especializada nessa parte de atender promotores de eventos. Não tanto a cenografia, mas era um nicho que a gente atendia outras empresas que faziam a parte de cenografia. Então a gente fazia a parte mais de impressão digital, né? A TK tem uma capacidade produtiva de uns 70 mil metros quadrados mês. Então é uma empresa de faixa preta grande porte, né? Então eu peguei... Eu acredito que quem se especializou em cenografia, se especializa, se posiciona nisso, cara, tem muito, muito mercado pela frente. Eu tenho grandes clientes que têm empresa de cenografia e agora eles, entendendo o mercado de decoração, estão montando lojas. E não só montando lojas, mas sabe uma coisa que eu vi? Ó, eu tenho pessoal em Rondonópolis que faz isso, eu tenho pessoal em São Paulo, tem alguns alunos e uma coisa que eu vi, eles abrem o leque de, em vez assim, agora que eu estou indo bem em cenografia, eu vou começar a fazer fachada de ACM. Não. Eles começam a comprar a estrutura e locar para os eventos. E daí eles têm uma prestação de serviço para o mesmo cliente. Por quê? Porque é uma dor de cabeça, é uma brecha de mercado. Eu tô lá dentro e tem o Miro. Cara, o Vinícius da Miro Art, velho, eu fiquei assustado. Ele fez um trailer. Você já viu isso, não? Não. Ele tem um trailer, é uma empresa de comunicação visual móvel. Ele engata na van dele, leva 5 funcionários e fica lá no Rock in Rio fazendo comunicação durante os dias do evento. Massa. E o trailer imprimindo, aí ele tira ali do lado, tem uma laminadora que fica dentro do trailer. Cara, é uma doideira. Eu fui lá conhecer o trabalho dele. Evento, cenografia. Ele falou, Judá,
O cara acabou de abrir uma tendinha aqui, rasgou uma lona no meio do evento e precisou de uma indicação. Ele falou só de sinalização para fazer o Lollapalooza. O Lollapalooza, você sabe que ele é totalmente afastado, dá 20 quilômetros de estrada de terra para você acessar a parada. Ele falou, eu fiz todas as placas de sinalização, a tantos metros, via direita, via esquerda, com os 4 acessos que tinham pro Lollapalooza. Horrores, faturamento faixa preta, fatura mais de meia milha longe por mês. Entendeu? Então é um nicho cenografia também. A gente levantou aqui, que eu acredito que é legal a gente trazer, é a parte de birô. A empresa que ela é especialista em impressão digital. Isso é até legal falar. O que é um birô de impressão? Uma empresa que deixa de atender clientes finais para atender terceiros, só para quem vende. O problema da comunicação visual é que as empresas que têm máquina ociosa quer terceirizar para o seu concorrente. Só que ele atende cliente final, então você não sente aquela segurança de mandar o teu arquivo, porque é na mesma cidade e ele vai atravessar, como acontece muito, e atender seu cliente. Então tem que ter um case desse como Goiânia, de clientes que peguem máquinas. Empresários de comunicação visual, né? Que se juntam. Ou até uma iniciativa privada mesmo, de montar uma empresa para atender somente empresas. Porradaria. Vendeu. Barulheira aqui é de venda, galera. Então, o cara, ele fala assim, só vou atender empresa, então ele não atende mais cliente final. E ter um sigilo realmente de eu te enviar meu arquivo e saber que você não vai usar ele e não passar ele para ninguém. Dormir em paz por conta disso, né? Então, o cara que ele realmente... Eu acho que isso é uma tendência de mercado. Vou apanhar um monte por falar isso, porque muita gente não acredita na terceirização. Eu acredito. Eu também. Então, não adianta vendedor de máquina bater em mim por conta disso, porque eu não vou mudar meu discurso. Sim, eu não ganho para fazer isso e vou falar de verdade. Eu acredito num mundo de comunicação visual que as pessoas tenham menor indústria e maior showroom. Eu vou lutar para diminuir a capacidade produtiva. O tamanho disso, enxugar... Na verdade, até para diminuir a capacidade ociosa das máquinas. Isso. Não é porque eu sou contra produzir. Eu sou contra ter parque fabril improdutivo, ocioso. Que o cara compra por sonho ou ego. Como eu já tive isso. Como eu já fiz também. Então você só vai ter o que realmente você precisa. Você não vai ter mais máquina porque você sonha. E você ter uma empresa se posicionando como birô, cara, a outra empresa de comunicação visual que tá lá na ponta às vezes vendendo, ela traz prontinho para você o arquivo. A gente tem dezenas e dezenas de exemplos como a Print, como a Cartões Mais Barato, como o 360 Imprimir. Que funciona isso, né? Zap Gráfica, Atual Card. Meu, dá para sair listando aqui, entendeu? Só que os fabricantes, se ouvir isso, eles mandam matar a gente. Porque eles querem vender máquina. Exato. Velho, nós estamos arranjando uma treta aqui, mas tá aí um outro nicho que a gente acredita que vai sobreviver. Sim. É a empresa que se posicionar como um birô de impressão para atender outras empresas de comunicação visual. E faça de forma profissional. Cara, existe até tecnologia de proteção de arquivo. Você tem que ter isso. Tem que ter de alguma forma. Quando você passar essa transparência aí para o cliente, que ele vai mandar o arquivo e ele está protegido disso, você vai arrumar muitos clientes. Massa. Eu levantei aqui um ponto que eu acredito que é algo que vai cada vez ficar mais forte no mercado, é o seguinte. O que a gente fala uma empresa de comunicação visual? Adesivo, banner, fachada, letreiro, letra caixa, faz de tudo junto, né? E eu, dentro da Insight, que é a franquia que a gente está trabalhando agora para lançar as primeiras 2 unidades, a gente tem se posicionado muito como uma empresa que não necessariamente vai ter a parte de produção suja. Serralheria, a pintura, a letra caixa. Letra caixa, para mim, um exemplo fantástico é a Gold Letras e a Arte Nobre Letras. Meu irmão... Você viu como dá certo terceirizar? Os caras vão lá e entregam na tua empresa. Você viu o que a gente está falando, tá certo? Sim. Todo mundo produz lá, recebe com qualidade. Valdeci tá com 7, 8 mil metros quadrados de empresa fazendo letra caixa o dia inteiro. Você viu a máquina laser que ele tem para corte? Sim. Como uma empresa de comunicação visual vai tocar uma máquina daquela? Não tem como. Mas um cara que vende máquina fala para você que você tem que chegar nesse ponto. Que é o sonho, ele vender uma máquina. Ter uma plasma, ter um jato d'água para você, uma laser. Ele tem uma laser lá que... é um sonho ele vender uma máquina todo dia. Só que não é um sonho pro cara ter uma máquina dessa parada dentro da empresa. Aí tu vai lá, compra de um cara. E qual que é o diferencial se todo mundo compra do mesmo? O segredo é a venda. Por que todo mundo que terceiriza lá tá vendendo bem vendido? Porque o cara tem um showroom, ele se posiciona da forma certa e tá vendendo. E terceiriza e não tem problema. O Valdeci da Arte Nobre tá feliz da vida porque ele precisa se preocupar em fabricar letra e atender muito bem o empresário de comunicação visual. E ele tem um parque fabril lá de múltiplos milhões que atende bem o cara que não precisa ter nada, só precisa ter um mostruário para venda. Que não deixa de ser um birô de letra caixa. É um birô de letra caixa.
Por que não da impressão, né? Você vê que os modelos dão certo? Sim, a gente deu alguns exemplos aqui, né? Um outro nicho, cara, que estava comentando na questão da Insight é não ter a parte suja. Então é terceirizar a serralheria, terceirizar essa pintura. Ah, pô, mas eu posso criar uma cabine de pintura fazendo uma estrutura metálica, revestindo de lona, colocar uns exaustor ali, colocar um negócio de água do lado de fora para poder não fazer contra a lei e não tomar uma multa do meio ambiente. Mano, tem gente aí, cara, que vai pegar a estrutura metálica na tua empresa, vai levar, vai pintar, com pintura às vezes até eletrostática, e vai entregar na porta da tua empresa na cor que você fechou com ele. Custa 250 mil, 300 mil reais montar uma cabine de pintura dessa. Tu tem demanda para isso? Não tem, É sonho. não tem. Terceiriza. Acaba sendo... Terceiriza, para de ter o ego, porque o que faz a gente querer ter essa tal de cabine de pintura, essa tal de setor de letra caixa, setor, é porque você acredita que aquilo dali é o que te faz ser grande. Porque alguém vai te perguntar, que máquina que você tem? Mas essa pessoa que está te perguntando que máquina você tem, ela foi educada a ter máquina para parecer que é grande. Mas aí o cara fala também, se eu for terceirizar, eu não consigo vender no preço que eu vendo. Porque ele está hoje dentro, né? O empresário que ele fala isso, Paulo, ele está dentro da jornada de produzir. O momento que ele parar de se preocupar tanto só com produzir, jogar alguns processos. Ah, Judá, mas eu já tenho uma máquina de solda, eu já tenho aqui umas mesas que a gente faz solda, pô, vou perder toda essa estrutura. Deixa em stand-by e testa 3 meses, terceirizando a serralheria. Você não volta. Você vai voltar para um projeto personalizado ou se você começar a se posicionar como, por exemplo, uma indústria metalúrgica. Pega o carro e vai fazer network, visitar outros clientes, outras empresas. Muda a academia que você está treinando. Muda o restaurante que você vai almoçar. Você vai se conectar com o empresário. Faz uma coisa mais simples. Faz 10 ligações por dia para novas empresas. E para de vender nesse preço que você vende, que você está alienado que se for mais caro não vende. Cara, uma coisa assim incrível que eu sei, eu sou comunicação visual de origem, né? Quando eu fui vender meu primeiro quadro, todos os meus fornecedores falavam, Paulo, vende a R$1.500 metro quadrado. Eu não acreditava. Eu fui treinado também que o metro quadrado é barato. Eu sei como que é o mindset desse cara. Para quebrar isso, cara, tem que passar por alguns processos. Quando eu fui oferecer o primeiro quadro, que eu inaugurei minha loja, o cliente chegou, quando eu fui falar o preço, R$1.500, eu falei com receio, o cara falou, tá caro. É um absurdo. Porque eu não acreditava que o meu produto valia. Eu falei, o cara comprou, foi gostoso demais. Um produto que me custa 200, vender por R$1.500. Quando eu instalei o Bruno na casa dele, era um cara muito bem sucedido da cidade, ele falou, Paulo, tem que te falar, cara, seu quadro tá muito barato. Tá metade do valor. E eu com receio de falar. Cara, aquilo acabou a crença pra mim. Falei, cara, não tá caro, é o que vale. Acho que você tem que saber quanto que vale o teu produto. Primeiro você tem que ter convicção disso. Senão você não tem coragem nem de falar o preço. Não tem coragem de vender. E tu vende por qualquer preço. Você deixa o teu cliente por preço. Você deixa o mercado por preço no teu negócio. Tem algumas questões que eu acredito assim mesmo, de fato, né? Por exemplo, uma empresa que atende lá a rede, sei lá, Big, né? Supermercados Big lá. Uma coisa que é real. As grandes empresas do mercado que vão determinar o preço. Porque lá você está vendendo commodity. Você é só um cara vendendo placa adesivada. Mas toda commodity é assim. Você está vendendo Exatamente. Um produto que é escala que você não criou nada. Não quer dizer que não dá certo, que não dá dinheiro, que não dá para ter uma empresa gigante. Mas você tem que jogar esse jogo. Você tem que saber qual jogo você quer. Você nem tem que falar de valor agregado. Você tem que comprar máquinas produtivas. Você tem que importar material. Você tem que ver quem fabricantes. tem a melhor gestão. Aí é uma guerra de quem compra melhor, quem compra equipamento melhor, quem muda o processo produtivo. Existe e é um esse baita jogo. jogo. É um jogo legal pra caramba. Tem pessoas que sabem fazer isso muito bem. Eu não quis entrar nesse jogo. Só que esse verdade, jogo, assim, meu posicionamento, Paulo... Esse jogo é jogo de milhões. É. Aí o que acontece? O cara, esse jogo existe? Existe, é bom? É. O que não pode, o cara que tem uma maquininha que imprime 8 metros por hora, querer jogar esse jogo. Você tem uma máquina, você está começando, você tem uma empresa emergente, você tem que jogar o jogo do valor agregado. Não adianta, não dá, a conta não fecha. Exato. O problema, não estamos falando que vender adesivo a R$30 é um negócio ruim? Não. Se eu tiver máquina produtiva, comprar matéria-prima com preço legal, eu tenho pessoas que ganham muito dinheiro fazendo isso. E muito. O cara tá muito bem. Um birô de impressão, ele vai se posicionar muito mais assim. E não é ruim. Não. É um baita do negócio. Ele não tem que ter um designer dentro da empresa, ele não tem que ter um arte finalista, ele tem que ter um impressor que vai pegar um arquivo pronto que vem lá do cliente, porque o empresário de comunicação visual ele sabe mandar o arquivo redondinho para um birô, porque ele sabe como ele gostaria de receber.
Você pega esses caras que atendem essas grandes redes, os caras têm máquina UV que imprime 1.000 metros quadrados hora. Os caras têm acabamento, tudo industrial. Mesa de corte, 2 mesas de corte para cada UV moendo. Absurdo. O cara ele trabalha tranquilo, porque ele fatura milhões, para ganhar 7, 8% líquido no final. Para ele é um grande negócio. Cara, eu entrei num nicho assim, que eu até coloquei aqui como um nicho que eu acredito que vai sobreviver e não é um nicho muito grande, mas é um nicho de sinalização industrial, que é você se posicionar com sinalização. Valor agregado, né? Valor agregado. Você não vende uma placa de ACM com adesivo refletivo com recorte eletrônico. Não, você vende a placa de pare. Você vende a placa de obras. Você vende a placa de trânsito. Entendeu? Então aquilo dali coíbe acidente, tem um ativo intangível por trás, tem um valor agregado que é, por exemplo, se eu colocar uma plaquinha aqui, ó, uso obrigatório de EPI. Se você não usar aqui a luva, o capacete, tal, cara, você vai ter um acidente de trabalho, pode te gerar uma ação trabalhista de 70, 80 mil reais, porque você perdeu enfim, teve um acidente grave. Só que se essa placa tava aqui, ela me custou, teoricamente, o custo dela é 8, 9 reais para fazer uma plaquinha de 40 por 20 aqui. Se ela tiver aqui, legível, e ela tiver numa perícia, for tirado foto que tinha placa, o cara não paga a indenização de 70, 80 mil, vai pagar a indenização de 10, 15 mil reais por conta do acidente. Massa. Então isso agrega um valor assustador. Então assim, cara, eu não tô te vendendo placa, eu tô coibindo passivo trabalhista. Então isso sempre agregou muito valor para mim. Então eu trabalhava o quê? Sinalização industrial. Eu tenho catálogos de placa pronto. É sinalização de segurança, sinalização de emergência, sinalização de obras e a sinalização de trânsito, que é a sinalização viária. Então, esses 4 tipos de sinalização, você coloca dentro. E outra, dá escala, Paulo. Quantas empresas fazem isso? Cara, eu vou te falar que hoje no mercado, eu diria assim que pelo menos a cada polo industrial tem pelo menos umas 2 que estão enxergando isso e estão ganhando dinheiro. Um nicho forte também é quando você pega a parte portuária, retroportuária e porto seco. Legal. Que você pega, por exemplo, que nem eu cresci nisso, como eu comentei, né, por causa da minha família, em Paranaguá. Então, lá em Paranaguá tem umas 3 empresas que dominam isso, porque a gente está falando do maior porto graneleiro da América Latina. Então, são bilhões de faturamento ali. Então, essa indústria, cara, ela tem muita mão de obra. Encosta o trem, pra você ter uma ideia, o processo de descarregar um trem lá em Paranaguá ainda tem um buraco gigantesco no chão, o cara tem que tirar uma trava de um vagão com uma marreta. A hora que a porta abre, começa a cair ali. Então é um trabalho totalmente manual. Se ele é manual, ele gera risco. Se gera risco, gera demanda de sinalização. E não é um processo que vai ser automatizado. Tá chegando o trem lá ainda, velho. Então é um mercado na parte de indústria que eu acredito assim assustadoramente. Eu tenho um olhar com muito carinho para isso. Eu criei catálogo de placa de sinalização, de obra, de emergência, tudo. Porque você faz a mesma placa em escala. Se você está atendendo, por exemplo, o sinalização viária, você pode pegar a hora ociosa do teu equipamento, você coloca lá, por exemplo, uma laminadora aplicando o refletivo em cima de uma chapa de ACM, bota numa router para cortar, tira dali e bota para imprimir na UV. Só faz isso, você tem a placa de estacionamento, e daí hoje já tem esse tipo de tecnologia. Assim, precisa ser dessa forma? Não necessariamente, né? Se você parar para analisar hoje as prefeituras, para fazer sinalização, eles têm às vezes um setor dentro da prefeitura Sim. que tem uma plotter de recorte lá para fazer. E deixa tudo lá dentro. Sim. Mas para as indústrias, elas não fazem isso. Elas não colocam um setor dentro da empresa. Elas terceirizam isso. E em alguns casos você nem instala. Quantas vezes eu fiz placa para Bunge Alimentos? São 189 unidades no Brasil. Você faz a mesma placa e manda para 60 unidades. Entendendo de marketing digital, qualquer coisa que você fala aí para mim, eu já vejo negócio. Porque eu falo, poxa, esse é o produto, tem já um catálogo, você já tem amostra, monta um time comercial, CRM, tráfego, eu consigo tracionar e vender isso todo dia. Exatamente. Porque sem precisar, às vezes, produzir, porque daí você pode pegar uma empresa que produz para você. A hora que você tiver com um nome no mercado, tiver bem de caixa da empresa, aí você vai... É um nicho gostoso, cara, de trabalhar. Eu achei muito interessante nicho, porque fica mais fácil vender, saca? Uhum. Porque é muito fácil de falar, eu sou melhor nisso. Se tornar especialista, né? Eu sempre trouxe essa oratória. O meu script de vendas era, cara, eu sou especializado em sinalização industrial.
cara, mas deixa eu ver. Aí tu manda pro cara um PDF com tudo que você tem. Vem aqui que eu te Vender. mostro as amostras. Vai vender. Então, comunicação visual, ele só não cresce porque ele nunca consegue. Como é abrangente, ele nunca vai ser bom em nada. É foda, porque por muito tempo a gente é o pato, né? Sim. Você nada, voa e corre, mas não faz nada direito, Não né? faz nada direito. Então, por muito tempo, eu me posicionei como uma empresa de comunicação visual que faz de tudo, mas não é especializada em nada. Quando caiu essa ficha da sinalização industrial e da comunicação corporativa, eu entrei na Cargill Agrícola, que tem 79 países, Uau. e comecei a atender eles. Eu fiz uma placa, só para você ter uma ideia, eu fiz uma placa para eles, que foi colocada em uma unidade porque tinha estourado um acidente lá, quase matou uma pessoa. E a gente fez uma placa que era proibido andar dentro do terminal com o eixo levantado. A gente criou, tinha um setor de design industrial, criamos essa placa para eles, foi homologado na Cargill e a gente fez para a maior parte das unidades do Brasil a mesma placa, porque a gente ficou como homologado, como criou aquela sinalização de segurança. Então, assim, é um nicho, né? Não estamos falando que é o único, mas é também uma oportunidade. A gente levantou, indo já para o final, você puxou a questão das etiquetas e rótulos. Você falou que acredita ser também um nicho, sim, que está muito em evidência e as pessoas, cada vez que têm se posicionado mais como especialista de etiquetas e rótulos, têm conseguido trazer essa... Tenho mais de 10 clientes aí para falar que tem mais de 6, 7 máquinas só fazendo isso. rotulador. O que os caras estão fazendo? Um comercial muito bom. Não é produzir etiqueta que dá dinheiro. Os caras estão com um comercial muito bom, de telemarketing mesmo ativo, ligando nas empresas e oferecendo pequenas tiragens de rótulos, porque antigamente eles tinham que produzir em grande escala. Com Cara, esse negócio de venda é um negócio que me dá um comichão, Paulo, porque com sabe... flexografia tinha que produzir etiqueta, saca? Sim. Os caras vendem e falam assim, eu faço 100 para você, vendendo a R$400 em média, R$500 o metro quadrado do adesivo, cortado o mesmo adesivo, só que ele muda o nome, chama isso de rótulo etiqueta, faço pequenas tiragens, vende pro Brasil todo. Os caras assim estão com equipe comercial gigante. Mete play na escala. Imagine 8 máquinas produzindo a R$500 metro quadrado. Dá Faturamento pra disso, comprar uma lucro. bicicleta, eu acho. Tá absurdo, absurdo. E é tudo máquina Roland, Mimac, que imprime e corta. Então o cara faz etiquetas pequenas, vendendo com valor agregado. Porque 1000 etiquetas cabem dentro do metro quadrado e vende isso a R$500, fica barato, 50 centavos a etiqueta, saca? Fica. E resolve um problema lá da ponta. Então eu acho que esse é um segmento legal para nichar também. Assim, meu ponto de vista, antes de a gente terminar, é de falar, porque a gente poderia a gente numerou 7, 8 aqui muito rápido, que a gente tem visto no dia a dia, né? Sim. Mas não é a questão de que são esses aqui os modelos que dão certo. O que dá certo é você ser especialista em qualquer coisa. É você pegar algo, a gente falou sobre festa de criança, impressão em tecido para festas, para moda, para comunicação visual também. Então existem vários nichos, né? A gente falou, por exemplo, dentro da indústria metalúrgica, portas, tem a parte de fachada comercial, tem a parte de revestimento predial, né? Porque hoje às vezes é mais barato eu revestir, fazer uma mescla entre o vidro e o ACM do que fazer uma pintura, colocar uma pastilha no meu prédio. Então é um negócio também que está crescendo assustadoramente, principalmente em prédios comerciais. Então assim, são nichos que a gente está trazendo para você que você pode começar a olhar para eles. Veja a cidade que você está, veja quem são os principais clientes, qual que é o círculo social que você vive hoje. Será que você não está conversando hoje com, por exemplo, muitos donos de comércio local e às vezes você poderia começar a falar com os gerentes de indústrias, começar a falar com arquitetos para você poder estar mais dentro da decoração, você falar mais com o pessoal, promotores de evento para começar a trabalhar mais com a parte de evento, de cenografia, você começar a se posicionar mais ali dentro da moda, de, por exemplo, empresas que vendem roupas, que tem influências digitais que podem inserir você dentro do mercado de impressão em tecido. Então tem muita oportunidade. O que a gente quer trazer então como principal mensagem, acho que isso foi muito do que o Paulo quis trazer hoje, é a importância, a diferença entre saber produzir, todo mundo sabe produzir. Provavelmente você é empresária, você saiu de uma empresa de comunicação visual, abriu o teu próprio negócio e você sabe fazer parte da produção. Com um mês eu aprendo a produzir qualquer coisa. Eu tenho curso de papel de parede que uma semana o cara aprende a fazer papel de parede, curso de quadros que uma semana o cara aprende a fazer Tem curso de quadro. letra caixa, tem curso de ACM, tem curso de fachada, tem curso de porta. Agora aprender a vender, que é o mais difícil. É o mais difícil e vai Saber se posicionar. vai cobrar muito mais de você, mas quando você fizer, você nunca mais volta.
Massa. Cara, a gente deixou uma série de insights aqui pra galera. Com certeza não sai daqui com um plano prático, mas sai com uma visão do mercado completamente diferente. Não importa o nicho, Judá. Qualquer coisa que o empresário de comunicação visual for especialista eu digo, entender da produção, princípio básico. Não quer dizer produzir, quer dizer entender da produção, E do dominar processo. isso. Aí você fala assim, eu vou produzir ou terceirizar, mas ter isso já mapeado. Pronto. Não importa como seja. Uhum. Fazer um baita mostruário disso. Se você for etiquetas, tem que ter o maior catálogo de etiquetas. Sim. Se você for vender papel de parede, tem um grande showroom de papel de parede, de quadros. Cara, especialize em fazer grandes apresentações. Grandes apresentações geram grandes negócios. Se eu fosse começar qualquer negócio hoje, qualquer negócio que eu for naquilo, eu vou fazer a melhor apresentação que existe. Cara, é muito fácil buscar referência. Pinterest, cara, busca lá, digita qualquer coisa lá, põe lá, mostruário de adesivo pra você ver. Adesivos criativos, papéis de parede criativo. Vai dar ideias aí, chover na sua cabeça pra você fazer uma grande apresentação. E depois, pelo amor de Deus, aprende a vender esse trem direito. Cara, faça isso. O que é vender direito? Eu vou dar aqui um insight bem rápido. Aprenda a fazer só uma venda e mapeia todos os processos delas. E depois tu usa o marketing digital para escalar. escala e vender, fazer outras pessoas fazer isso todo dia a mesma coisa. Você vai ter um produto que já está mapeado como produzir, que não depende 100% de você. Você tem uma grande apresentação que você vai melhorando dia a dia e tu tem um produto para vender em escala. Tu vira especialidade nisso. Cara, o que isso tem a ver com comunicação visual tradicional? Nada. Então nós estamos aqui hoje mesmo para apanhar, se eu ajudar, muita satisfação de estar aqui com você para apanhar junto. Tamo junto, vamos tomar Assim, essas porradas, nós não não aguenta. estamos aqui para falar mal de ninguém. Todos os influenciadores eu acho que contribuem de alguma De alguma forma. Desde o mais simples. Só que a nossa missão é mudar o destino do negócio. A gente começou isso há alguns anos e eu acredito que a gente já deixou um bom legado hoje sobre como olhar para a comunicação visual. E esse podcast ele vai se tornar em vários vídeos menores também, com pequenos insights para que a galera possa começar a olhar para a comunicação visual de forma diferente. Se a gente quisesse fazer um conteúdo mais popular de falando que comunicação visual tem que ser do jeito que a gente ela estaria é numa mesmo, empresa de comunicação visual mostrando como imprimir, como aplicar, só que isso tem um monte de gente e daria fazendo. mais engajamento. Daria, com certeza. A gente não ia apanhar e não ia ter fornecedor com raiva da gente. Exato. Mas a gente está aqui para ensinar pessoas, porque isso vai além de produção. Acho que isso aí a gente já dominou. A gente está aqui para se tornar um ser humano um pouco melhor. Não tem como negar resultado. Não tem como negar resultado. Se conversar com o teu aluno, se conversar com o meu aluno, você vai fazer uma pergunta. E aí, funciona o que eles ensinam? Não olha para quem fala mal da gente, né? Olha para quem aprendeu com a gente. Exatamente. Acha um aluno falando mal? Não vai ter. Não vai ter. No máximo, aquele cara que é preguiçoso. Que ele entrou achando que era uma pílula mágica. Isso acontece. Ele entra, compra um treinamento. Sim. Até porque eu já fui esse cara, né? Eu já tive curso que eu comprei, que eu demorei 2, 3 meses só para abrir o curso. E quando eu abri, já não estava mais no play, nem terminei. E eu já fiz isso, entendeu? Mas eu nunca fui cobrar o resultado. 80% das pessoas não fazem o curso que compram. Infelizmente. Então fica mais uma dica. Se você comprou o curso, vai lá agora, termina o curso e aplica para daí você poder pelo menos falar assim, ó, eu peguei, aprendi, apliquei e não deu certo. Então agora eu posso cobrar de você. Paulo, como que a galera te acha no Instagram, no Facebook, enfim? Paulo Haas. 2 Es. 2 Es, Z de Zabumba. Procure lá, quero receber também um comentário de vocês. O que vocês acharam desse podcast? Eu aguento crítica. Se você ainda não está preparado para fazer esse novo mercado da comunicação visual, que é nichado, deixar de fazer tudo, continue seguindo, vamos trazer novos insights para vocês. Cara, a verdade é assim, ó, talvez a pessoa não queira acreditar ou parar para olhar daquilo que a gente está falando, mas você vai ver isso acontecendo no mercado, porque já vem acontecendo. As empresas já têm se especializado. Não é fácil, é só olhar para mercados mais desenvolvidos. Só para olhar para os Estados Unidos, não tem empresa que faz tudo lá. Exatamente. Todo mundo lá se propõe a fazer alguma coisa e faz aquilo muito bem feito. As empresas são muito mais especializadas. Então você, quando olha para esses mercados, você tem, querendo ou não, uma projeção de como vai ser daqui a 10 anos. O meu concorrente não vai fazer isso. Esquece o concorrente, você não tem controle sobre ele. Você tem controle sobre o teu negócio, sobre você. Eu tenho concorrente, você tem, e eu não mudo o meu jeito de ser pelo outro. Eu cada dia melhoro a minha oferta. Quando eu não vendo, eu falo, o problema sou eu. Eu vou lá e melhoro. É nóis. Meu irmão, obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Até muito mais. Valeu. Valeu.